Todos meus amigos. Os amigos que escreveram o livro. Eu vi a live de vocês. Eu falei todos os seus amigos da sua vida. Não, mas de onde você tirou que são brancos? Eu vi lá na live. Eu assisti a live lá do lançamento do seu livro. Mas você Eu nem vi o sabe quem tá autor, aqui. inclusive. Mas você nem sabe quem tá aqui. Eu vi os que estavam lá na live. Vamos lá. Isso. Está lá Mas na essas live. pessoas vão escrever o livro. Eu não entendi. Um exemplo muito simples. O nosso amigo Vitor é pardo. E eu tenho descendência indígena. Se você me considera branco, você está olhando errado. Sou quase paraguaio, pô. Então, mas esse que é o ponto. Eu não estou falando disso. Sou neto de negro. É isso a existência da ausência cognitiva sobre o assunto. Porque não é uma questão do quanto você é pardo, o quanto seus amigos podem ou não ser pardos ou pretos. A mas questão você é... deu um exemplo disso como racismo estrutural. E poderia ser um caso que eu só aceitasse isso, mas nesse caso não é verdade. Porque duas das pessoas envolvidas diretamente nisso são eu, esse branco aqui que eles falam. Que não tem nenhuma ligação com a cultura negra e com todo esse histórico. É que nem eu falei, eu aqui falando sobre isso já é uma tragédia. Mas já é uma tragédia por si só. Porque, cara, um gordão, brancão assim, falando sobre isso, já é uma tragédia. Mas precisa, quando a gente vai falar sobre isso, de puxar todo aquele histórico. Né? Porque você sabe qual o problema? O problema é que a gente... Até, o que é racismo estrutural? Nós sabemos o que é escravos, nós sabemos o que foi colonização, nós sabemos isso. Aprendemos o beabá na escola. Mas nós não temos cultura dessas pessoas. Não está impregnada no dia a dia da gente. Isso. Eu desconheço, você desconhece, ele desconhece. Não faz parte do cotidiano dele. Só que essas pessoas estão dentro da sociedade. Você acha que a gente não tem lugar de fala para falar dessas pessoas? Não é que não tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala para falar tudo sobre qualquer coisa. Eu só falo que, quando a gente for levantar esse ponto e levar a questão racial, racismo, a gente tem que levar em consideração, sim, o racismo estrutural, porque ele é existente, ele é factual, ele existe pelo simples fato de nunca nos foi oferecido entender a cultura do negro sobre esse país. Racismo estrutural existe. Existe. Mas aí você não cai no lema que você perguntou sobre o woke. Não tem como a gente definir uma coisa se existe se ainda não está na história. Porra, o racismo está na história, mano. Não, mas eu falo assim, a gente não pode julgar isso aqui agora, o estrutural. Por que a gente não pode julgar? Tem Pelo pessoas sofrendo mesmo- racismo não, todo dia. eu tô tentando imaginar ali, a mesma racismo linha. é crime. Não, eu sei, mas eu estou tentando usar a mesma linha de raciocínio, porque você falou que o woke não poderia existir hoje, porque ainda não está dentro da história. Mas e o o racismo sim, existe. mas o estrutural ainda não. O racismo estrutural existe. Não E tem tô falando. associações, Não ministério... estou falando que o não ministério, exista, tá? Assim, não. Só o para que a galera entenda. Não estou falando Pode que não ver existe. lá projetos do Tá. ministério e tudo mais. Existe, é governamental, existe. O racismo estrutural existe, porque não tem como ele não existir. É complexo essa história. Sabe por quê? Sabe por que é complexo? Porque a gente não consegue... Justamente, Mas eu o achei fato legal de você você só dizer. não conseguir entender... Não, e É eu porque entendo. você não... Não, o fato de você não conseguir entender a sensação do que é racismo estrutural transforma isso no racismo estrutural. Por quê? Porque isso nunca foi te passado. Você não tem a conotação daquela cultura. Eu, por exemplo, se eu fosse entrar hoje na casa de pessoas que têm uma cultura toda negra, e tem muitas no Brasil, com certeza absoluta, e tem de várias origens, e tem vários ritos de cultura, eu não sei como me importar. Eu não sei como me adaptar a isso. Eu não sei. O que eu faço? Que, tipo assim, tem uma vestimenta. Qual a vestimenta? Essa cultura não existe dentro da gente. Só que os negros existem no Brasil desde o descobrimento, por causa dos navios. Só que a cultura deles nunca foi exposta. Então, é isso que cria o racismo estrutural. A ausência nossa de entender a cultura que eles possuem. E precisam ser reconhecidas. E é por isso que eles brigam por isso. Por essa parte do racismo. Então, a galera fala que acha que racismo é só apontar aquela coisa bizarra, doente. Né? Mas não é isso. Às vezes, a gente ofende, ou pode até mesmo ignorar a existência daquele mundo pelo simples fato que nunca foi trazido a gente. Isso é estrutura. Na estrutura, não conhecemos a nossa negritude. Isso é estrutura. Daí, racismo estrutural. Vamos lá. Eu queria trabalhar com uma das questões, eu acho que isso perigosamente perto de uma falácia.
Então, eu espero que eu não caia em nenhuma falácia de origem aqui. Mas é importante isso para explicar um pouco como talvez seja um pouco diferente do que se imagina. Quem fundou o movimento negro no Brasil? Aqui a gente tem a resposta. Arlindo Veiga de Santos, 1902 a 1978, é o nome do fundador da Frente Negra do Brasil. Monarquista até sua morte. Em 78, é ele o fundador do movimento Pátria Nova, ou Pátria Novista, de orientação que ninguém além de um pátria novista contemporâneo a Arlindo Veiga poderia descrever. Somos Pátria Nova, extrema-direita radical e violenta, afirmadores de Deus e sua igreja, afirmadores da pátria imperial e católica. Arlindo Veiga era flagrantemente católico e tradicionalista. Ele trouxe o pensamento de autores reacionários, como Charles Maurras, e autores do pensamento católico, como Maritain, embora as ideias posteriores dessa diferissem das de Arlindo. Nos anos 30, ele foi o presidente e organizador da Frente Negra Brasileira. Escreveu diversos artigos para o Jornal da Frente, denominado Voz da Raça. Seu lema era Deus, Pátria, Raça e Família. Em uma de suas edições, vê-se a fala de Exaltino Veiga dos Santos. O preconceito de cor no Brasil, só nós os negros podemos sentir. E aí tem aqui no livro a foto. A figura de Zumbi dos Palmares já era usada também como símbolo, o que nos dá a noção de que tanto o Zumbi quanto seu quilombo eram símbolos de resistência, utilizados por um movimento católico. Então, mas isso, O próprio autor... cultura não tem pra gente. O quê? A cultura disso não tem pra gente. Então, mas é essa a questão. Aqui, esses indivíduos que começaram, por exemplo, e aí a gente tem diversos outros avanços, e a gente vai tratar aqui do Abdias e de outros. Qual era a cultura desses indivíduos? Que aqui está bem representada? Católica. O movimento da Frente Negra no Brasil começa como um movimento católico. Não vou A entrar nesse África é assunto. majoritariamente Não vou entrar católica. Não vou entrar nesse assunto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa identidade negra no Brasil Isso é construída como um desrespeitoso com movimento os negros. católico. Eu não vou entrar nesse assunto. Não é. O que você acabou de falar é desrespeitoso. O quê? Desculpa. Não, Por quê? Por eu que, não vou Vox? entrar nesse assunto, porque não é majoritariamente católico. A gente tem um banda também, pô. Não, Você tá falando de negros. mas eu tô falando da formação. Não, cara. Não fui claro. Não, cara. Não dá. Não dá. Se a gente for, a gente vai falar que os negros são católicos e todos os escravos eram católicos. Não, o que eu disse é que o movimento que dá origem ao movimento negro no Brasil é um movimento católico a tradicionalista, cultura- de extrema direita. Então a cultura do negro é cultura católica. É Não, isso que você está O que afirmando. eu disse é que também é católico. Você falou que é católica. Não, nesse ponto de vista, Existe desses católica e indivíduos existe específicos, todo um contexto Inclusive. a mais, cara. Mas esse contexto a mais, veja, porque o que acontece? Existe um movimento cada vez maior de tentar afastar a África de ter sido o primeiro local onde nós tivemos, através da Igreja da Etiópia, formação da Igreja Católica. Em termos extraterritoriais. Esse movimento levou a cultura africana a ser majoritariamente cristã. Os africanos são hoje cristãos. Existe uma tentativa de Os conectar... Estados Unidos, eles são cristãos, já que você cita também. Quê? Os Estados Unidos, eles são cristãos? São? Eles são cristãos, não são islâmicos, não? Os negros americanos? Os Eles são negros cristãos? americanos são cristãos, protestantes. Todos eles? Protestantes, majoritariamente Ah. cristãos. Para Com você certeza. representar efetivamente melhor a cultura efetiva dos negros, você deve adicionar a ela o fator que ela é cristã. Porque esse era um elemento, inclusive, extremamente importante para a Então formação é só desse soltar o processo. catecismo e não existe racismo. É isso. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é, quando nós desconectamos... Cultura cristã, predominantemente, se a gente for voltar lá atrás, desde Lutero, a gente vai voltar. Não é de negro. Por isso que eu tô falando, Mas cara. o meu problema é esse. Como assim, se você voltar lá atrás, não é de negro? Desse ponto de vista, o catolicismo, ele literalmente se disseminou na África. Santo Agostinho... Roma só tinha Santo africano. Agostinho... Não, mas Santo Agostinho... Não, era o quê? Roma só tinha africano. Não foi isso que eu disse, é o contrário. Eu estou dizendo que para além... Eu estou falando que a religião não se origina
de negros. É isso que eu tô Mas falando. se originar de negros não significa que a identidade desses indivíduos que foram, de alguma forma, oprimidos, não partilhe hoje, enquanto identidade negra, da noção católica. Não, eles partilham, pode ter, eu não estou falando. As pessoas podem ser o que elas são. Eu estou falando da questão estrutural. Mas você está trazendo uma porque cultura. o que eu estou dizendo é, você está tentando Mais dizer uma que vez, uma para nós termos a cultura negra, nós deveríamos ter uma cultura de Umbanda, nós deveríamos ter uma cultura de Candomblé, sendo que um exemplo muito claro aqui é que o próprio Candomblé, não sei se é o Candomblé ou o próprio Umbanda, é brasileiro. Foi criado aqui no Brasil e não como algo dos antepassados negros. Foi criado por um conjunto de brancos. Então, essa é uma visão errada do fenômeno. O fenômeno, ele foi um fenômeno não com raízes africanas, não com raízes efetivas em como você poderia enxergar uma cultura negra, mas de criar a cultura negra que deveria representar esse povo. Porque essa cultura negra era uma cultura que, de alguma forma, Foi criada por opunha-se brancos. ao Deus cristão e que se opunha a essa identidade E foi criada por branca. brancos. E a gente volta para o estrutural. Mas essa é a noção. É isso que eu não entendo. Porque, por exemplo, o próprio Santo Agostinho. Volta, Então, volta, nem tipo. volta. Recursivo, a origem, a raiz da coisa. Enquanto é uma cultura que está sendo oprimida e obrigada a ser católica. Eles não estão sendo obrigados a ser católicos. Ah, não eles são? são Eles eram escravizados de boas. Não é, De não é boa, isso. Não é tranquilo. isso. Não é isso. A Na África própria- sempre foi livre. Bom, galera, você Vou tá dar aí, um o exemplo negócio aqui, aqui vou tá dar um indo, né? Cada um defendendo muito fortemente seus pontos de vista. Obrigado aí de novo, Gotti, o Miorim. Vou achar Valeu, o- tô aprendendo aqui com Eu os lembrei dois, da igreja lógico. que nós fomos lá, Doideira. Sim, lá a em gente foi Salvador. na igreja de Salvador, cara. A igreja dos Você pretos. tem que conhecer. Já foi lá, o Construída- Gotti? construída Salvador, pelos... eu fui só de avião para trabalhar não, e voltei, não essa conhecia igreja- esse Igreja cara. dos Pretos, Você uma tem das de igrejas mais arrepiar, lindas mano. de Salvador. Salvador tem 365 igrejas e ela foi construída arrepiar. pelos negros, essa igreja. Caramba. Eles deram, que da mas hora. eles tinham uma sacanagem. Sempre teve, né? Demoraram 100 anos para construir a igreja. Eles deram um terreno para os escravos construírem a sua própria igreja, para eles poderem ter um templo. Toda igreja é no plano, a deles é numa rua toda torta. Pois os caras foram lá, planeou ela, fez o trem tudo certinho, Eu ela é mandei pra maravilhosa. você aqui, querido. E o mais legal dela, assim, que eu achei, né? Lógico que é a história dela, mas enfim. Igrejas que eram mais pobres tinham uma torre. E as igrejas mais ricas, 2 torres. Ela foi feita com 2 torres, mano. O trem é surreal, você tem que entrar. Eu tenho a imagem, depois eu vou te mostrar. Depois manda. Você não vai Da acreditar hora. nisso. Achou aí, Tão bonita. Miorim? Acho Ô, que... se inscreve aí no Mandei, canal, eu queria- galera. gente, Eu vamos queria lá. Eu acho que não vocês dá pra pôr na vissem tela, esse- Miorim. Na tela não Porra, dá. mas dá pra botar ali? No retorno? Acho que não. A gente pode mostrar aqui na mesa aqui entre nós. Pode. Porque tem que subir a imagem ali no drive ali. Cara, eu queria que você... Dá referência aí, a gente fala pra galera olhar. Brasil, temos enfrentado terrorismo religioso, que é a maneira pela qual nós que somos de matriz africana, através do culto aos orixás, né? Eu sou uma mulher de Oxum, cultuo Xangô. Nós procuramos, ainda que desse lugar de feminismo, resgatar a potencialidade dos Ó, deu bom lá, orixás. hein? E as suas obras, para nós, representam esse resgate com os de Oxum, o ímpeto de Oiá. Nesse sentido, eu quero saber até que ponto podemos nos filiarmos à religião de matriz africana para construirmos um novo modelo, né, de sociedade, um novo modelo, né, de relações humanas. Qual o papel da religião para você? Well, I think that the important thing to see, first of all, is that across the continent of Africa, Pentecostal Christianity is just overwhelming. And there are good things about it, and there are not good things about it. The good things about it, I think, is that people need, in a continent and in a country like Nigeria, where people don't really have access to mental health care. So in some ways, religion plays that role. But at the same time, it's a certain kind of
Pentecostal Christianity that preaches prosperity and links wealth to blessings. And so this idea that, you know, if you pray, God will make you rich or God will give you money and that kind of thing, I find very troubling. There isn't, I was raised Catholic, and actually since my mother died, I've been thinking a lot more about religion and having many more conversations about faith, because I think that's what happens when you start, you know, when you're in pain and you're asking questions about the person you love who has died. But in terms of African religion, it's interesting because one of the things that Christianity did when it came with colonialism was that it managed to teach many Africans that the religion that was theirs and their fathers and their forefathers was somehow bad. So you will find so many people today talking about traditional religions as though they are somehow, you know, evil and demonic and bad and all of those things. So there really isn't much of a consciousness about traditional African religions among young Nigerians. For me, really, it's a question of how, because Christianity is so mainstream. I mean, apart from in southern Nigeria, in northern Nigeria, it's Islam. I think for me, what I'm interested in increasingly is how to Africanize our Christianity. You know, I went at the funeral in my hometown. I remember looking at the statue of the Blessed Virgin Mary and thinking, you know, it's so strange. As a child, I didn't notice how strange this was, that you have a statue of a white woman. And first of all, this is historically inaccurate, because she couldn't possibly have been blonde and blue-eyed. But secondly, I just keep thinking, why hasn't it occurred to us to try and Africanize these images that reflect our faith, right? Surely it's possible to Africanize Christianity and make it, and own it a bit more. You know, the way that finally now in many churches they're allowing children to take on traditional names when they get confirmed, which was not a thing that happened years ago. You had to have an English name. You know, I think I've talked for too long, so I'll stop. E aí eu preciso perguntar, quando ela diz que o interesse dela, enquanto uma das líderes internacionais do movimento negro, é em africanizar o cristianismo e na forma como o cristianismo hoje é parte direta, integrante, imediata da cultura dos povos africanos. Eu preciso perguntar, ela também está cruzando um limite e sendo ofensiva em relação à cultura... Porque, veja, a ideia dela não foi, propriamente dito, colocar a religião dos seus antepassados para isso. Foi o quê? Hoje, a nossa identidade é cristã. Como podemos africanizar a nossa identidade real? A que existe, a que está ali. A que os descendentes decidiram efetivamente mudar. De novo, você está usando um método indutivo. Você pega uma pessoa e referencia por todo um povo. Não referenciei, ela é uma líder. Eu acho que Quantos você... eu preciso referenciar? Eu tenho mais umas 10 referências cristãs fortes do movimento negro. Quantas eu preciso demonstrar? Vamos concluir isso daqui, porque é o seguinte, eu acho que você devia chamar uma pessoa dessas para debater com você. Mas eu chamo... Porque o cara aqui, gordão, brancão, não tá legal ficar debatendo sobre isso contigo, mano. Pode ser... Um exemplo. Se liga. Paty Silva. A Paty Silva dedica a vida dela... Você conhece a Paty? Sim. A Paty Silva dedica a vida dela a demonstrar como existe, do ponto de vista da bem. identidade. Eu entendi. Concordo, mas aqui, ó. é uma discussão para ela. O livro dela aqui. Ô, Meurinho, é porque, tipo assim, eu entendo a posição do Gotti aí, tipo assim, a gente veio falar especificamente do woke, a gente pegou uma vertente... Tá indo para uma vertente super delicada e sensível. Claro. O Gotti se sente incomodado. Realmente, eu acho até por eu respeito entendo. pras Quando eu pessoas. fui te perguntar, por exemplo, do estrutural, você foi um dos caras que melhor definiu pra mim o estrutural até hoje. De verdade. Sabe por quê? Eu tava conversando com a minha esposa. Eu tava explicando isso. Mas isso faz um tempão já que a gente tava trocando ideia e eu fiquei com essa explicação na cabeça. Assim, eu não duvido, eu sei que existe tudo isso. Sim. E aí o que eu te falei assim,
deixa eu entender isso mais. E por isso eu te Sim. aprofundei, não para puxar para um lado ou sim, outro. É porque o que sim. acontece? Mas eu achei Quando ele legal quando você apresentou É que a a- gente está entrando numa esfera Sim. que já começa aí trazer, aí a gente vai trazer porque quando medalhinha ele de um lado, apresentou o medalhinha do racismo outro. A ideia não é estrutural, ganhar qual foi a minha debate, a intenção? ideia é a Não, gente é- trocar é- ideia. Mas qual era a minha aprender mesmo. intenção quando ele apresentou o racismo estrutural? Era demonstrar que a própria noção de identidade brasileira, e autores como Gilberto Freire, o Florestan Fernandes, o próprio Abdias, trabalham com a noção de identidade negra como algo que está inserido em como nós somos brasileiros. Então, Certo. a nossa identidade, nesse sentido, se mistura profundamente com esses atos. Não é possível distinguir diretamente as duas coisas. Perfeito. Vamos pra game, mano. Game Vamos para Wonk. game. Game Wonk. Woke aí é legal. Vambora. Game Aí, Wonk. chegou Não, a mas hora. agora sabe, Antes de velho? ir pra Game Woke, eu queria saber a Ó. opinião do God sobre o X, velho. Que caiu. Falou que ia falar O sobre X, isso. cara. Pode escrever. A gente... Não, deixa eu- posso- vamos rapidão aqui pra... Vamos lá. Vamos lá, vamos Deixa eu só correr. falar, a gente vai falar do X aí. O Elon Musk tá em alta, não sei desde quanto tempo, mas eu sei que ele tá em alta, né? Ele só dá ele no X, vocês viram isso? Não, ele não para. Ele Brincadeira. Mas deixa eu te falar aqui só um segundo. Não vimos, não. Viu, não? É porque eu tô muito bem vestido, eu tô aqui na Faria Limers, meu filho. Olha Que é aqui. quase outro mundo. A gente chegou no melhor lugar do mundo, pelo menos do Brasil, que é a Faria Lima, um dos melhores lugares do país. A gente Na tá no Lupe. estúdio, Maior painel de LED da América Latina, Bonito, 44 metros de painel. Lindo demais. Caraca, Qual ponte eu acho woke, que- 44 metros quadrados de painel. eu acho que o estúdio tem 44 metros. 44 metros quadrados de painel de É LED. isso, Robertinho, mano. Eu não dou isso, nem conta de isso. mensurar, mas é É o enorme. maior da América Latina. Pô, uma estrutura do caramba, uma assistência muito bacana. E eu vou te falar, pra mim tá aqui num lugar desse, com os caras mais foda que eu vejo aqui de Você argumentação. tem que estar bem vestido. Eu tenho que estar bem vestido. Por isso você tá de insider. Tô sempre de Quem insider. quiser adquirir sua insider, o QR Code tá na tela aí, com cupom de desconto 3 irmãos. Cara, e assim, Vamos ó, lá, Robertinho, vamos- tem pouco tempo, Vambora. velho. Cara, Tem não dá nem pouco pra falar, tempo. vamos lá. Eu tenho fala uma aí, única fala aí. crítica a Insider. Eu quero vestir Insider. Eu preciso que eles façam pra Magodo. Mas tem, Preciso. pô. Oh, Tem, Tem olha por aqui, cabeleira, pô. tem todo o 180 tamanho. quilos, velho. Será que tem no meu Aí tamanho? sim. 180 quilos tem, Orei, O tamanho desse homem aí, meu A gente Deus vai do céu. conseguir uma pra vocês aí, o Insider. Manda um pro Miorim, manda um pro Bot Se mandar também, pra mim, eu mano. faço um meio de propaganda. Vamos Eu vou te pro falar, Elon pra primeiro, ficar depois a gente vai pra. fresquinho. A gente volta pro Tá. Game Wonk. Cara, Vamos lá. o lance do Elon Musk e Twitter. Vamos lá, cara. O Elon Musk, claramente, na minha visão, isso é uma visão que eu tenho sobre isso. Claramente, ele adquiriu o Twitter. Primeiro que ele realmente é doidão pelaquela rede. Vamos falar a verdade, pessoalmente falando, ele ama aquilo, ele é viciado naquilo, ele tem problemas sérios, problemas muitos. Ele não consegue parar. E aí você vê o vício dele sobre a própria rede que ele comprou. Só que, claro, isso é bem óbvio, isso é explícito. Ele transformou num palco ideológico o Twitter. E acabou. Independente se as pessoas têm viés do que concordam ou não com a ideologia que ele prega ali, é um palco ideológico. E aí ele quebra o parâmetro e o conceito de rede social. Quando a rede social é enviesada, quando a rede social aplica um viés, né? Quando a rede social cria com o seu mais nobre influente, que é o proprietário, e usa a influência para influenciar. Então, ela acaba quebrando um pouco os preceitos. E até aí, go to hell, fica quem quer. Eu estava no Twitter até ele cair, entendeu? Vendo essas coisas. Por quê? Porque aí, sim, é a questão do algoritmo. Então, cada um usa da maneira que melhor lhe convém. Só que indo direto para a treta que caiu, é o seguinte. É lei. Eu tenho CNPJ. E eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que trabalhar. E eu tenho que pagar os impostos e tenho que pagar todos os encargos legais dentro do Brasil. Por que o Elon Musk não deveria estar dentro do Brasil e responder aos encargos legais dele? O X, então, mas ele não caiu por conta de dívida de... É porque ele de estava pagamento dentro de do imposto, Brasil, né? Aí emitiu ordens judiciais para cair contas. Sim, Né? do que eu sei, contas do que eu sei é políticas, isso. de personalidades ideológicas e blá, blá, blá. E aí o trâmite do judiciário, do STF, né, mandou quicar as contas.
ele ideologicamente se opôs a essa decisão. E isso foi rendendo uma cara. Algumas ele bloqueava, outras ele liberava. É tipo, você recebeu um ofício da justiça para você fazer algo. E aí tem hora que faz, tem hora que você não faz. Esses artefatos foram gerando multas. Até que chegou um momento que foi lá, busca apreensão, porra toda, para chegar no escritório do Twitter. Só que tinha até mandato, pelo que eu lembro, pelo que eu li, tinha até mandato de prisão para, na época, que estava presidente do Twitter. O Elon Musk foi lá para não receber a dívida, para não prender as pessoas também que estavam lá. Ele foi lá e arrancou o Twitter do Brasil. Não tem mais escritório físico Tem no um Brasil. representante legal. Não tem um representante legal. E ele usou e foi. Aí o que o STF, o Alexandre de Moraes, pegou e fez? Foi lá, metiu o ofício para ele. Ele, é óbvio que não ia cumprir. E aí, puf. O STF, derrubou. que é um representante legal no Que Twitter. é um representante Mas é burrice legal. do Elon Mas, Musk. Coloca o Robinho de representante legal. Elon, Já que você coloca quer prender eu, alguém, Elon. prende o Robinho, pô. Manda 5 para mim que eu faço. Você conhece a noção da árvore dos frutos podres? Por quê? Onde você quer chegar? Em direito, a gente trabalha muito com essa noção. Se você, em algum momento, você tem a árvore envenenada, condenada, você não aceita os frutos que, porventura, vierem da árvore envenenada. Certo. Então, o que define se você deveria ou não tirar o Twitter é se o Alexandre de Moraes está certo ou não em calar essas pessoas. Porque o argumento do Elon Musk é que isso é feito à revelia da lei brasileira. E ele manja muito de Constituição para falar isso, né? Então, mas... Ele é o cara da Mas veja, Constituição não, brasileira. Não é o Elon... Quando a gente fala do Elon Musk, tem uma equipe do Elon Musk. Né? Tem E outra, calou o por Elon quê? Musk- Discurso de ódio. Então, os caras falavam bobagem, Mas tio. veja, Tem que ser sensato, cara. Veja. Ô, discurso de ódio. porque- Mano, eu sei. É na porque quinta existe emenda, uma nos coisa Estados chamada- Unidos, a galera, eu sei. eu Existe entendo. uma coisa chamada censura prévia. Então, mas a censura galera de prévia no direita Brasil pira não é nesse permitida. negócio de Estados Unidos. Pô, vai para os Estados Unidos. Mano, Não, mas o problema não é isso. Não, o problema não é aqui isso. tem isso, cara. A censura prévia era um dispositivo Eu nunca fui extraordinário. censurado. Quê? Nunca. Eu estou 10 anos na internet. a censura- Nunca fui censurado. Mas me dá 10 minutos do teu Twitter aí que eu te censuro, você sai preso. É fácil. É questão que você diz. Você quer o meu Twitter? Você Em vai- 10 minutos, você sai daqui preso. Agora, ao vivo. 10 minutos